Meus queridos, minhas queridas, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido que fala sobre a tentação de Jesus. Eu não vou me alongar, eu vou ser breve. Nas quartas-feiras eu costumo não me alongar, e eu quero mais priorizar para que depois a gente ore, para que a gente estabeleça um altar de adoração aqui ao Senhor, para que nós possamos pegar a nossa vitória, a nossa bênção e sair com ela em nome de Jesus, levar para casa. Aleluia. E vai me ajudando aí, vai dando glória a Deus, tá? Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja que Espírito está em letra maiúscula, então é o Espírito Santo de Deus, tá? Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Versículo 5: Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, o pináculo, né? O lugar mais alto. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. E respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Mas ele não desiste. Versículo 8: Levou novamente o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, vieram os anjos e o serviram. Glórias a Deus, aleluia. Põe a mão assim no teu coração, e eu quero orar agora neste momento pela palavra. Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, meu Deus, meu Jesus, pela tua palavra lida. E meu Senhor, usa a minha vida agora. Espírito Santo de Deus, prega comigo nesta noite e abençoe a minha vida, e abençoe a vida desta igreja, abençoe a cada um que assistir esse vídeo, para a honra e glória do teu nome. Seja, Senhor Deus, bênção, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse texto de Mateus capítulo 4, nós também vamos ler no texto escrito por Lucas. Lucas também no capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus Cristo, mas eu escolhi para ler como texto inicial Mateus, né? E eu quero dizer para você, Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E como homem, ele estava sujeito às mesmas paixões, dificuldades, tentações que eu e você. E ele veio aqui como exemplo, como modelo, para mostrar para nós, igrejas, que é possível vencer a tentação, sim. Aleluia. Se ele venceu, nós também conseguimos, nós também somos capazes. Há quem diga assim: ah, pastor, mas a carne é fraca e o pecado é vitamina. Não é. Então, em nome de Jesus, temos que resistir ao diabo, à tentação, para que ele fuja de nós, em nome de Jesus. Então, fato é, ser tentado,
ser provado é uma realidade para todos. Foi para Jesus e é para nós, é para mim e é para você também. Fato é, todos nós vamos ter aquele dia mau. Sabe aquele dia que você está, como diz lá na Bahia, está de calundu, né? Lá a gente fala calundu, aqui a gente fala aquele dia que você está triste, que você está cabisbaixo, está ali para baixo, né? Não quer papo, pouca conversa, você está com o coração ali quebrantado, contrito, apertado, a alma grita. Todos nós vamos ter esse dia mau, como também todos nós vamos passar pela crise das dúvidas. Isso é fato, queridos. Vai ter aquele dia onde você vai acordar, vai caminhar durante o dia e vai ficar: meu Deus, será? Será que vale a pena? Se você me perguntar: pastor, você já pensou alguma vez em desistir? Olha, pensar eu já pensei mais ou menos 1 milhão de vezes, mais ou menos 1000 vezes. Eu pensei, mas não desisti e não vou desistir. O meu chamado, eu sei o meu chamado. Passa essas coisas pela nossa cabeça porque nós somos humanos, nós somos passivos de erro, nós somos falhos. Por exemplo, se grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia Sagrada tiveram essa crise das dúvidas, então nós também vamos passar. Pastor, existe? Vários. Deixa eu dar só 2 exemplos, porque eu não posso me apegar a isso, para você entender. O primeiro exemplo é o profeta Elias. Ele desafia 450 profetas de Baal e mais 400 profetas que se sentam à mesa ali de Jezabel, poste ídolos, que a Bíblia fala. 850 profetas do inimigo. Ele desafia ali no Monte Carmelo, e ali, você sabe, ele manda, construir um altar, coloca lá um bezerro, e lá o pessoal também faz a mesma coisa, joga várias águas ali, clama a Deus e fogo do céu cai, fogo do céu consome ali tudo que está ali, e o povo fica assustado, alguns maravilhados, outros ficam temendo aquele fato, aquilo que aconteceu. E aí você vê ali Deus usar o profeta de uma forma extraordinária. Só que um capítulo depois, que é 1 Reis 18, acontece isso. 1 Reis capítulo 19, você vê que o profeta Elias, ele entra numa crise, ele entra numa depressão, ele começa a correr, ele se esconde, se isola e pede a morte para Deus. Aí você fala: o que aconteceu? É a crise das dúvidas. Todo mundo passa por isso. Quer ver um outro exemplo? Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não existe um maior do que João Batista, profeta João Batista. João Batista dá testemunho de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João fala. Aqui em Mateus capítulo 3, João Batista vê Jesus e testemunha: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, a qual não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. E ele fala bem de Jesus. Lá na frente, Mateus capítulo 11, você vai ver João Batista sendo preso. E aí entra a crise das dúvidas no coração do profeta, porque quando ele está preso, ele manda 2 discípulos ir ter com Jesus para perguntar: é o Senhor mesmo que é o Messias, ou devemos esperar ele chegar? Você vê, ele deu testemunho, mas na hora da dificuldade veio a crise das dúvidas. Então isso são só exemplos para você ver que nós estamos sim passivos de erro, passivos de errar, passivos de ter dúvida, sim, mas nós devemos confiar naquela palavra: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Pastor, quem é esse que está no mundo que o senhor falou? É aquele que a Bíblia fala que é o nosso inimigo, que é o acusador, o caluniador, o nosso adversário, o diabo. Ele que fica, como 1 Pedro 5,8 diz, rondando ao redor, rugindo como um animal faminto, procurando uma brecha para que ele possa nos tragar. Então é ele
que Ezequiel 28, do capítulo 28, versículo 12 até o 17 fala, a Bíblia fala que ele no céu, quando ele foi criado por Deus, ele era o aferidor da medida. Pastor, o que é isso? Igreja, ser o aferidor da medida é mais ou menos assim para você entender. Vou falar o arroz feijão trivial para você entender. Imagina que nós estamos no céu, Lúcifer ainda não tinha caído, Satanás não tinha caído, ele ainda está no céu. E ele era o querubim ungido, Ezequiel fala. A Bíblia não fala de querubins ungidos, não tem isso no plural. Fala dele como classe una, único, querubim ungido. E ele está lá, imagina que nós estamos junto com Deus, e a gente chega para Deus e fala assim: meu Senhor, me mostra um exemplo do seu esplendor, da sua glória, da sua majestade. Deus iria olhar para nós e vai falar assim: veja ali o meu anjo Lúcifer, tudo isso que você falou, ele tem, está nele. Ele era o aferidor da medida, mas o seu coração se encheu, se inflamou, ele quis elevar o seu trono maior do que o próprio Deus, ele quis ser maior que Deus, e aí por isso houve a queda, por isso ele perdeu. Nós seres humanos, Deus, ele nos perdoa, não importa o que você fez, o pecado que você cometeu, a falha que você teve, igreja, Deus ele nos perdoa, porque nós somos induzidos a pecar, mas Deus não perdoou Satanás, Lúcifer, porque ele pecou por conta própria. Ninguém induziu ele a pecar, veio do coração dele, aleluia. E ali, quando nós vemos também a Bíblia falar, comparar ele com um dragão, a Bíblia fala que ele é semelhante a um dragão, e quando nós lembramos da imagem de um dragão, a gente lembra o que? Patas de leão, e o leão, a força. Nós lembramos também que um dragão tem asas de águia, e asas de águia simboliza agilidade. Ele é forte, ele é ágil, sim. E ele tem, um dragão tem uma cauda de serpente, simbolizando sagacidade. Então ele é forte, ele é ágil, sim. Ele é sagaz, sim. Mas ele não é maior que o nosso Deus, aleluia. O nosso Deus é maior, glórias a Deus. A Bíblia, ainda falando do nosso adversário, 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia o chama de maligno. E segundo o dicionário, maligno é aquele cuja essência do seu caráter é mal. Então a essência do caráter dele é mal. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, a Bíblia o chama de Belial, entre outros nomes. E o que significa esse nome Belial? Indigno, perverso, inescrupuloso. Olha que terrível. Em João 8,44 a Bíblia o chama de homicida. E uma pessoa homicida, segundo o dicionário, é uma pessoa que induz uma outra pessoa à morte. E a Bíblia também, em João 8,44, termina dizendo que ele é o pai da mentira. A única paternidade que a Bíblia dá para ele é o pai da mentira. Efésios capítulo 6, versículo 11, fala que ele trabalha em cima de dois princípios. E quais são? A astúcia e as ciladas. Então ele é astuto, ele arma ciladas. Muitas vezes ele vai no coração do ser humano e diz para ele: não, só um pouquinho, ninguém está vendo, não faz mal não. E aí a pessoa cai no vício. Lembra com Adão e Eva, a cilada que ele pôs? Porque Deus tinha dado uma ordem, falou: pode comer de qualquer fruto, mas da árvore, do fruto da árvore que está no centro do jardim, aquele lá que tem o conhecimento do bem e do mal, não toca, não come. E aí o inimigo sagaz, ali como ele é mentiroso, astuto, ele armou uma cilada. Ele foi lá e falou assim:
mas Deus falou que vocês não podiam comer. Aí ele lançou a dúvida no coração do homem e da mulher, principalmente nesse momento da mulher. E ela, não, bem, ele não falou bem assim. Ela foi e experimentou. E aí você sabe o que aconteceu. E assim, para a gente terminar de falar dele, porque eu não quero falar dele, eu quero falar do meu Deus, do meu Jesus. A Bíblia fala em João 10:10, a parte B, porque começa falando do meu Senhor, né? Mas em João 10:10, a parte B fala que o nosso inimigo, ele tem um ministério tríplice, que é o que? Roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua salvação. Ele quer matar os seus sonhos, as promessas que Deus tem para você. E ele quer destruir o que? O seu casamento e o seu bem maior, que é a sua família. Então, por essa e outras razões, e tantas outras razões, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, revestirmos do poder do Espírito Santo, nos aliançarmos verdadeiramente com Deus, termos intimidade com esta palavra, para que nós possamos vencer a crise das dúvidas, os dias maus, as tentações, em nome de Jesus. É muito triste quando vemos algumas pessoas que se deixam levar pelas astutas ciladas do inimigo. Hoje em dia, vocês sabem o que eu vou falar, não é novidade, que hoje em dia muitos passam pela crise do Absalão. Aí você fala, pastor, Absalão não é o filho de Davi? Também, mas essa crise não tem nada a ver com o filho de Davi. A crise do Absalão é aquela que o camarada, ele vem para a igreja, começa a aprender um pouquinho da palavra, começa a entender um pouquinho, e daqui um pouco o inimigo lança no coração dele, falando assim, rapaz, tu é melhor que esse pastor, que essa pastora que está aí, tu tem capacidade, oxe, vai lá, abre o seu negócio. Aí ele vai lá e abre o salão. Só que Deus não está no negócio, né? A crise do Absalão, ele vai lá e acha que ele pode, e ele abre o salão. Só que Deus não está no negócio, depois está tudo errado. Aí ele fica se lamentando, meu Deus, e Deus está lá de cima falando assim, eu não tenho nada a ver com isso, foi você que decidiu, eu não tenho nada a ver. Muitas vezes a pessoa, ela entra na igreja e ela quer, né, fazer um motim, ela quer sair, se rebelar, e ela quer também levar as pessoas. E eu já participei de uma conversa onde um irmão falando com outro pastor, eu estava perto, ouvi, e o irmão falou para o pastor, ó pastor, eu estou saindo porque eu não concordo com isso, com aquilo outro, e eu vou sair. Aí o pastor, amém, eu vou orar por você, vou retirar minha cobertura, e você segue sua vida, vida que segue. Ele falou, mas tem um detalhe, estou levando aí uns irmãos que também pensam igual eu, amém? Ele falou, pastor, amém. O senhor acha que eu estou errado? O pastor, não, isso daí que você está fazendo, isso é até bíblico. Aí todo mundo assim, ele falou, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, quando fala a Bíblia que o diabo, a serpente, levou a terça parte dos anjos. Então você está fazendo igual o diabo, meu filho. E esse irmão, depois eu fiquei sabendo que não vingou o ministério que ele montou, deu ruim, ficou um ano aberto, ou menos de um ano, e acabou, porque Deus não estava no negócio. A pessoa se deixou levar pela tentação, pela astuta cilada do inimigo, e aí deu no que deu. Mas nós lemos aqui Mateus capítulo 4, e vamos passo a passo relembrar o que nós lemos. Versículo 1 diz assim, se meu filho, se quiser jogar aí no telão, Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Muitas pessoas questionam, falam, deserto é ruim, mas eu quero dizer para você, o deserto para nós
é a faculdade do crente. Deserto para nós é um lugar de treinamento. Deus ele não nos leva ao deserto para nos humilhar, para nos afrontar. Deus ele nos leva para mexer com a nossa estrutura, sim, mas é para nos moldar e fazer pessoas melhores, crentes melhores. Aleluia. Então deixa o oleiro trabalhar em nome de Jesus. Deixa ele te moldar, quebrar o vaso várias vezes se for preciso. Vá para o deserto sim, para que você seja forjado, para que você seja trabalhado nas suas mazelas, estruturas, mas que você possa ser um crente abençoado, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Não tenha medo de passar pelo deserto. Passar pelo deserto é necessário para que nós possamos conquistar a terra prometida, aleluia, as mansões celestiais que estão preparadas para nós. Você lembra a história de Moisés? Moisés, antes de libertar o povo da escravidão do Egito, ele passou pelo deserto. O treinamento foi no deserto, aleluia, por cerca de 40 anos, aleluia. E lembra Lucas 1:80, capítulo 1, versículo 80? A palavra de Deus diz assim: João Batista crescia e se fortalecia no deserto, aleluia. Grandes milagres da Bíblia foram feitos no deserto. Aí eu vou lembrar você, o deserto é onde Deus transforma a água salobre em água potável. No deserto é onde Deus protege o seu povo das pragas. No deserto é onde Deus tira a água da rocha, aleluia. É no deserto aonde Deus manda maná diário para alimentar o seu povo, codornizes no deserto para alimentar o seu povo, aleluia. É no deserto aonde Deus também sustenta profeta com corvos, aleluia. É no deserto onde Jesus é tentado pelo diabo, como diz aqui, mas vence pelo poder da palavra de Deus, aleluia, glórias a Deus. Versículo 2, vamos ler. Depois de jejuar, aqui Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Queridos, olha como o inimigo é astuto. Jesus estava ali fragilizado, porque ele tinha jejuado, ele tinha se consagrado por 40 dias e 40 noites, e ele sentiu fome. E foi nessa hora que o inimigo se apresentou, no momento em que Jesus ele estava ali fragilizado. E você já percebeu que é nos momentos de fraqueza que o inimigo se aproxima, que o inimigo se aproveita? Você já percebeu? Porque quando nós estamos fortes, ele não vem, mas é nos momentos de fraqueza que ele tenta nos paralisar. Ele vem com as promessas dele para atrapalhar as promessas de Deus. Ele vem com as propostas dele para atrapalhar as promessas de Deus na tua vida. Então se atente a isso. Toda vez que você entra em um propósito, você já percebeu que o inimigo ele vem, se levanta também? Todo propósito de caráter espiritual ele atrai o contra-ataque do inimigo. É assim, igreja. É dessa forma que a banda toca. Você já percebeu que quando você fala vou jejuar, aí você fala assim, não vou tomar café e não vou comer pão durante X dias. Aí no outro dia que você está no propósito, o vizinho lá da esquina está fazendo um café, o cheiro entra na tua casa, impregna assim o ambiente, e aí você sente aquele cheiro. A padaria fica a 2 quarteirão da tua casa, mas o cheiro vem lá para dentro da tua casa do pão fresquinho. Você fala, Jesus, não pode ser não, é prova demais, oh meu Deus. Você já percebeu isso? É muito comum, às vezes a pessoa pedir para Deus um emprego. Senhor, eu estou na prova, eu preciso de um emprego, meu Deus, me ajuda. E Deus, ele fala, eu vou te abençoar. Ele vem para a igreja, a gente ora, ele às vezes recebe até uma palavra, Deus usa alguém para falar para ele, espera, confia, eu vou abrir uma porta de excelência para você. E aí vem a proposta do inimigo,
A pessoa depois: pastor, estou empregado. Aí a gente: glória a Deus, que bom, onde que é? Ou então a pessoa liga para a Elda, né, Elda? Elda, olha, estou empregado, obrigado, não precisa mais procurar emprego não, Elda, já arrumei um. Aí a Elda fala: beleza, glória a Deus, onde que é? Aí no shopping. Bom, amém, mas que horário? Não, eu vou trabalhar das 4 da tarde até as 10 da noite. Mas que dia? Eu trabalho de terça a domingo, direto. Mas e aí, queridão, domingão você não vai para a igreja? Não, eu estou trabalhando. E aí você é roubado, porque você não tem mais tempo para ir para a igreja. E quando é de Deus, a proposta não vai atrapalhar a promessa, não vai atropelar. Você pode trabalhar no shopping sem problema nenhum, mas você tem que ter um horário flexível para que você possa cultuar, adorar a Deus. Quantas pessoas não oram a Deus: Senhor, eu preciso de uma costelinha. Às vezes tem adolescentes, né? Aí receba aí, Nicole, em nome de Jesus. Tem adolescentes que estão desesperados, né? Ai meu Deus, eu estou com 15 anos, eu vou ficar titio, eu preciso arrumar uma costelinha para namorar. Fica desesperado. Aí eu falo: meu Deus, tem 15, 16, 18 anos, ainda tem chão pela frente, tem toda a vida pela frente, está desesperado. É melhor ficar em paz do que arrumar sarna para se coçar. Está sozinho, está bem. Aí uma vez uma pessoa falou assim: pastor, eu não quero, né, ficar... Como é que a pessoa falou? Falou assim: eu não quero... Eu vou lembrar a forma como essa pessoa expressou. E aí eu lembrei daquela filha da Baby Consuelo, a pastora, né? É a Sara Shiva. Ela sempre fala que a pessoa... Lembrei, ela me falou assim: eu não quero morrer encalhada, eu não quero ficar encalhada. E a Sara Shiva, ela diz o seguinte: que você ficar encalhada é você casar mal, porque se você casar errado, você vai ter que ficar até a pessoa morrer. Aí você vai ficar encalhada com essa pessoa. Então, para que ter pressa? Busque a Deus. Deus vai trazer uma pessoa de excelência para você, um varão, uma varoa abençoado em nome de Jesus, uma pessoa que vai te levar nos pés de Jesus, vai te aproximar de Deus. Não uma pessoa que você vai morrer encalhado, falando: e agora? Não posso largar, senão eu vou estar debaixo da maldição. Então, em nome de Jesus, espere no Senhor. A vontade de Deus para a nossa vida, como diz Romanos 12, versículo 2, é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 3 e 4 do texto aqui de Mateus 4, versículo 3 e 4 diz assim: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Meu filho, projeta para mim aí Mateus 7, do 9 em diante. Nós vamos ler o 9, 10 e o 11, tá? Projeta aqui para nós lermos. Olha que coisa linda aqui no versículo 3 e 4 que lemos. Jesus, ele venceu o diabo ali logo de cara, na primeira tentativa, pela palavra de Deus. Aqui ele citou Deuteronômio 8, versículo 3. Deus, ele tem sempre o melhor para nós, igreja. Não duvida disso. Como um excelente pai que ele é, ele cuida dos seus filhos. E olha o que a Bíblia fala em Mateus 7, versículo 9 em diante. Qual de vocês, pais, se seu filho pedir pão, você lhe dará uma pedra? Versículo 10. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? E olha o que diz o 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, Pai de vocês, que estás no céu, dará coisas boas a todos aqueles que pedirem. Aleluia. Então ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia.
Aí o versículo 5 de Mateus 7, Mateus 4, tá, filho? Volta a Mateus 4. Versículos 5, 6 e 7 diz o seguinte: Mateus 4, versículo 5 e diante. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito. Pastor, está escrito aonde? Salmo 91, versículo 11 e 12. Olha só, o diabo, ele conhece a Bíblia, ele sabe. Se você ainda não assistiu, eu vou dar uma dica para você assistir uma peça. Essa peça tem no YouTube. Todo mundo tem celular. Vai no YouTube, clica lá, O Jardim do Inimigo. Aí você assiste a peça completa. Kaique dá um show ali. Ele é o diabo, né? Ele é o líder do Ministério Jeová Nissi, o melhor ministério de teatro do Brasil. E ali ele dá um show interpretando ali o diabo. E tem uma cena lá que você vai ver que ele dá uma aula de Bíblia, que ele fala, eu diabo, ele fala, né, ele na pele do diabo, ele fala, eu diabo, eu conheço a Bíblia, e você que se diz o crente, você não conhece nada, eu conheço, e o diabo conhece. Aí ele cita aqui, ó, como diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Mas aí respondeu-lhe Jesus, versículo 7: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Aqui Jesus, ele está citando Deuteronômio 6,16. Ele está falando, ele diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus, não colocarás seu Deus à prova. Não podemos colocar. Uma vez eu vi um irmão pregando, eu estava numa igreja, o irmão que estava ministrando, ele, certa hora da ministração, ele falou assim: eu coloquei Jeová na parede, porque ele estava falando que ele queria uma coisa e Deus estava demorando para dar, e ele falou assim: eu coloquei Jeová na parede. Eu falei assim: é ruim, hein? Eu estava no banco ali, eu falei: é ruim, hein? Tu, miserável pecador, né? É mero mortal, colocar Jeová na parede, é ruim, hein, meu irmão? Ele é Deus Pai poderoso, Criador dos céus e da terra. Misericórdia, colocar Jeová na parede. Quem é esse? Meu Deus. Versículo 8 e o 9 diz assim, de Mateus 4 eu estou lendo: pela terceira vez agora o inimigo tenta mais uma vez vencer Jesus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorar. Aleluia. Mais uma vez o Senhor aqui foi tentado pelo diabo, mas só que no versículo 10, Jesus, ele diz assim: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele servirás. Jesus, ele citou aqui Deuteronômio 6,13 e Deuteronômio 10,20. Com a palavra, mais uma vez ele venceu. E eu quero fazer uma observação. Coloca para mim, filho, Lucas capítulo 4, o versículo 5 em diante. Lucas 4, o mesmo texto fala sobre isso. Olha que interessante o que o Lucas aborda. Ele diz assim, ó: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Versículo 6: e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dar a quem eu quiser. Aí, lendo isso, você fala: mas aonde? Lembra quando a criação do mundo, Deus fez o mundo em 7 dias, colocou o homem, Adão, e disse para ele: governa, esse mundo aqui é seu, governa. Adão tinha tudo para dar certo, mas ele caiu. Pecado original, você conhece. Ele caiu, ele e Eva, sua esposa, pecaram e caíram. Quando Adão caiu e pecou, ele deu legalidade
ele passou as chaves para o diabo. Ali o diabo tomou posse. Por isso que quando você vê Jó, se você for escrever Jó, em inglês é Job, tá? Se você for escrever aí Jó, é Job, tá? Quando você vê Jó, capítulo 1, versículo 7, vê se você consegue colocar aí. Outro dia a gente estava caçando Jó e não achava, mas Jó é o único livro que tem que escrever em inglês. Capítulo 1, versículo 7, Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra, né? Ele fala assim, de perambular pela terra e cirandar ali, andar por ela. Quando a gente lê esse versículo, dá a impressão do diabo estar falando assim, como se fosse um fazendeiro passeando pela sua propriedade. Mas por que ele tem essa arrogância, essa prepotência? Porque lá atrás foi dado legalidade para ele. Então o inimigo, você entenda que o inimigo, ele só pode ir até onde você permite. A hora que você põe o pé na porta e fala aqui não, a hora que você passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e fala aqui não, ele não passa, ele não entra, ele não tem poder, ele não tem autoridade, em nome de Jesus. Então toda brecha que tiver na nossa vida, nós precisamos fechar, em nome de Jesus, tá? Então por isso que eu só quis explicar isso. Mas aqui Jesus pela terceira vez, aí Mateus capítulo 4 versículo 10, pela terceira vez Jesus ele repreende o diabo pela palavra: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o seu Deus adorarás e a só ele servirás. Aí no versículo 11, então o diabo deixou, vieram os anjos e serviram a Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 13, fala, no finalzinho, fala assim: então o diabo se ausentou por um tempo. Por quê? Porque Jesus venceu a batalha, mas ainda não tinha vencido a guerra. Ele venceu a guerra quando ele foi na cruz. Ali na cruz ele venceu. E nós somos assim. Hoje nós podemos vencer uma batalha, mas a guerra, com certeza nós vamos vencer no dia em que Jesus nos levar para a nossa mansão celestial, aleluia. O dia que fomos resgatados para a glória de Deus, quando o noivo, como cantamos aqui, ele vier e nós subirmos com ele, as nossas lamparinas estiverem acesas e a gente subir com o nosso amado noivo para as bodas do Cordeiro, aleluia. Jesus, igreja, ele tem pão para nos dar? Tem pão para saciar a nossa sede, mas nós precisamos aprender a tirar todas as pedras do caminho. Jesus ele tem água viva para saciar a nossa sede? Tem, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa, assim como o filho pródigo diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então nós precisamos se posicionar também, aleluia. Aquilo que te enche é aquilo que te preenche, e o que te conduz também na caminhada com Deus. Então eu quero dizer para você ficar de pé e dizer para você, pode ficar de pé porque nós vamos orar. Eu quero dizer para você, aquilo que te enche, aquilo que te preenche é aquilo que te conduz. Então seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida, e tudo irá bem em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer assim, aleluia. Então nós vamos orar e depois nós vamos adorar. Eu quero que o meu filho coloque um louvor e você vai adorar ao Senhor, mas primeiro eu quero orar. Coloca, se você quiser, bem baixinho, tá, meu filho, para nós orar. Mas depois nós queremos adorar ao Senhor mesmo com vontade, em nome de Jesus, amém?